Tempo comum, 17ª semana, sábado. Tema 45. Saber falar, saber calar-se. Pontos a meditar. 1. O silêncio de Jesus. 2. Falar quando é necessário, com caridade e fortaleza. Fugir do silêncio culposo. 3. Valentia e fortaleza na vida corrente. Coerência com a fé e com a vocação pessoal. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. 1. Durante 30 anos, Jesus teve uma vida de silêncio. Somente Maria e José conheciam o mistério do Filho de Deus. Quando iniciada a vida pública, retorna um dia à cidade onde havia vivido. Os seus conterrâneos admiram-se da sua sabedoria e dos seus milagres, pois só tinham visto nele uma vida exemplar de trabalho. Durante os 3 anos do seu ministério público, vemos como se recolhe no silêncio da oração, a sós com seu Pai Deus, como se afasta do clamor e do fervor superficial da multidão que pretende fazê-lo rei, como realiza os seus milagres sem ostentação, recomendando frequentemente aos que foram curados que não divulguem o favor recebido. O silêncio de Jesus perante os clamores dos seus inimigos durante a paixão é comovedor. Ele permaneceu em silêncio e nada respondeu. Diante de tantas falsas acusações, aparece indefeso. Deus, nosso Salvador, comenta São Jerônimo, que redimiu o mundo pela sua misericórdia, deixa-se conduzir à morte como um cordeiro, sem dizer nenhuma palavra, nem se queixa, nem se ofende. O silêncio de Jesus obtém o perdão da rebeldia e das desculpas de Adão. Jesus permanece calado durante o processo no pretório e na corte de Herodes, e contemplamo-lo de pé, sem dizer uma única palavra, diante dos inimigos clamorosos e excitados que se servem de falsos testemunhos para tergiversar as suas palavras. Está de pé diante do procurador e, sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, não respondeu coisa alguma. Então disse-lhe Pilatos: não ouves de quantas coisas te acusam? Mas ele não lhe deu resposta alguma, de modo que o procurador ficou extremamente admirado. O silêncio de Deus diante das paixões humanas, dos pecados que se cometem diariamente na humanidade, não é um silêncio irado, nem de desprezo, mas repleto de paciência e amor. O silêncio do Calvário é o de um Deus que vem redimir todos os homens com o seu sofrimento indizível na cruz. O silêncio de Jesus no sacrário é o do amor que espera ser correspondido. É um silêncio paciente, que se mostra magoado se não o visitamos ou o fazemos distraidamente. O silêncio de Cristo durante a sua vida terrena não é de modo algum vazio interior, mas fortaleza e plenitude. Os que se queixam continuamente dos seus contratempos ou da sua pouca sorte, os que apregoam aos 4 ventos os seus problemas, os que não sabem sofrer silenciosamente uma injúria, os que se sentem urgidos continuamente a dar explicações do que fazem ou deixam de fazer, esperando com ansiedade o louvor ou a aprovação alheia. Todos esses deveriam olhar para Cristo, que permanece em silêncio. Imitamo-lo quando aprendemos a carregar os fardos e incertezas da vida sem espalhafatos estéreis.
quando enfrentamos os problemas pessoais sem descarregá-los sobre os ombros alheios, quando respondemos pelos nossos atos sem desculpas nem justificações de nenhum tipo, quando realizamos o nosso trabalho olhando para a perfeição da obra e para a glória de Deus, sem procurar o apreço dos homens. Jesus autem tacebat. Jesus calava-se. E nós devemos aprender a ficar calados em muitas ocasiões. Às vezes o orgulho infantil e a vaidade levam-nos a exteriorizar o que deveria ficar dentro da alma. A figura silenciosa de Cristo será um modelo que deveremos ter sempre presente perante tanta palavra vazia e inútil. O seu exemplo é um motivo e um estímulo para vivermos de olhos postos exclusivamente em Deus. Em silêncio, et in spe, erit fortitudo, vestra. A vossa fortaleza apoiar-se-á no silêncio e na esperança. Diz-nos o Espírito Santo pela boca do profeta Isaías. Mas Jesus nem sempre permaneceu calado, porque existe também um silêncio que pode ser colaborador da mentira, um silêncio composto de cumplicidades e de grandes ou pequenas covardias, um silêncio que às vezes nasce do medo das consequências, do receio de comprometer-se, do amor à comodidade e que fecha os olhos ao que é árduo para não ter de enfrentá-lo. Problemas que se deixam de lado, situações que deveriam ser resolvidas no momento oportuno, porque há muita coisa que o tempo não conserta, correções fraternas que nunca se deveriam deixar de fazer. Dentro da própria família, no trabalho, ao superior ou ao inferior, ao amigo e aquele com quem temos maior dificuldade em relacionar-nos. A palavra de Jesus está sempre cheia de autoridade e também de força diante das injustiças e da arbitrariedade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que devorais as casas das viúvas sob pretexto de longas orações. O Senhor nunca se importou de ir contra a corrente à hora de proclamar a verdade. São João Batista, cujo martírio lemos hoje no Evangelho da Missa, era a voz que clama no deserto e ensina-nos a dizer tudo o que deve ser dito, ainda que às vezes pareça que é falar no deserto, pois o Senhor não permite em nenhuma ocasião que a nossa palavra caia no vazio, e porque é necessário fazer o que deve ser feito, sem excessiva preocupação pelos frutos imediatos. Se cada cristão falasse de acordo com sua fé, há muito teríamos mudado o mundo. Não podemos permanecer calados perante infâmias e crimes como o aborto, a degradação do matrimônio e da família, ou perante um ensino que quer empurrar Deus para um canto na consciência dos mais jovens. Não podemos calar-nos perante os ataques à Nossa Senhora, perante as calúnias às instituições da Igreja, cuja verdade e retidão conhecemos muito bem. Esse silêncio poderia ser, em muitos casos, uma verdadeira colaboração com o mal, pois permitiria que se pensasse que quem cala consente. Falar quando devemos, às vezes no pequeno grupo em que nos desenvolvemos, na conversa que surge espontaneamente entre vários à saída da aula, ou com os amigos e vizinhos que nos visitam, entre os amigos e clientes, ao passarmos por um anúncio indecoroso e na tribuna, se esse é o nosso lugar na sociedade. Por carta, para agradecer um bom artigo que apareceu num jornal, ou para manifestar a nossa discordância com determinada linha editorial. E sempre com caridade, que é compatível com a fortaleza,
Não existe caridade sem fortaleza. Com bons modos, desculpando a ignorância de muitos, ressalvando sempre a intenção, sem agressividade nem formas amargas ou inadequadas que seriam impróprias de alguém que segue Jesus de perto, mas também com a fortaleza com que o Senhor agiu. Se nos momentos em que o Batista viu a sua vida em perigo tivesse ficado calado ou permanecido à margem dos acontecimentos, não teria morrido degolado na prisão de Herodes. Mas João não era assim. Não era como uma cana agitada pelo vento. Foi coerente com a sua vocação e os seus princípios até o final. Se tivesse calado, teria vivido alguns anos mais, mas os seus discípulos não teriam sido os primeiros a seguir Jesus. E ele não teria sido aquele que preparou e aplanou os caminhos do Senhor. Como Isaías tinha profetizado, não teria vivido a sua vocação e, portanto, a sua vida não teria tido sentido. Jesus, muito provavelmente, não nos pedirá o martírio violento, mas pede-nos, sem dúvida, essa valentia e fortaleza nas situações comuns da vida ordinária. Para desligar um mau programa de televisão, para ter essa conversa apostólica e não adiá-la mais, sem gastar as energias em queixas ineficazes que de nada servem, dando doutrina positiva, apresentando soluções, com otimismo perante o mundo e as coisas boas que nele existem, ressaltando tudo o que é bom, a felicidade de uma família numerosa, a profunda alegria de dedicar a vida à prática do bem, a nobreza do amor limpo, que se conserva jovem, vivendo santamente a virtude da pureza. Muitos dos nossos amigos, ao verem que somos coerentes com a nossa fé, que não a dissimulamos nem a escondemos em face de determinados ambientes, vê-se-ão arrastados por esse testemunho sereno, a seguir-nos o exemplo, da mesma maneira que muitos se convertiam ao contemplarem o martírio, testemunho de fé das primeiras gerações de cristãos. Peçamos hoje a Nossa Senhora que nos ensine a permanecer calados em tantas ocasiões em que devemos fazê-lo e a falar, sempre que seja necessário. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.